Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 ao versículo de número 28. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos nesse momento em que iremos ouvir a Tua palavra, pedimos Tua graça, iluminação. Ó Deus, dá-nos do Teu Espírito, fala aos nossos corações pela Tua santa palavra e assim, ó Deus, edifica o Teu povo, a Tua igreja, vem o Teu reino aqui e seja feita tão somente a Tua vontade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos se concentra principalmente no trabalho realizado pelo apóstolo Paulo. Também trata do ministério de Pedro no começo do livro de Atos, até por volta do capítulo 12. Dali em diante nós temos acompanhado o ministério, o serviço do apóstolo Paulo. E nós observamos no sermão anterior o fim da segunda viagem missionária e o início da terceira. No nosso texto, nós temos aqui uma espécie de parênteses. Lucas registra um outro pregador, um outro ministro, levantado pelo Senhor, de nome Apolo. Então, nós temos aqui o surgimento desse judeu, esse eloquente judeu de língua grega, da cidade de Alexandria, chamado Apolo. Esse homem, ele é citado por Lucas como tendo destaque pelo seu conhecimento das Escrituras, também por sua eloquência, o seu conhecimento da erudição clássica. Então, Lucas registra aqui Apolo, o pregador da palavra, é o que nós iremos acompanhar aqui nesta sessão. Apesar da sua grande erudição e conhecimento bíblico como judeu que era e como homem de Alexandria, alguém que tinha acesso à eloquência, à filosofia, apesar disso, há certas deficiências no conhecimento de Apolo e nós veremos que Deus usa Priscila e Áquila para instruir melhor Apolo sobre o caminho da salvação. Apolo, irmãos, então, ele é mais um exemplo do modo como aprove a Deus que o ministério fosse exercido por homens, apesar de suas deficiências. É o que o apóstolo Paulo também explica em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, para que seja claro e evidente que a glória de Deus chama homens, claro, com também capacidades dadas por Deus, com dons que o Senhor concede aos homens, mas também com deficiências, com limitações, e também que homens que estão num processo de aprendizado, de crescimento na graça do Senhor. Então, como instrumento escolhido por Deus, Apolo tem muitas qualidades, também deficiências, e precisa ser aperfeiçoado, é o que veremos também, é o que acontece aqui, através de Priscila e Áquila. Irmãos, esse sermão irei caminhar a partir do tema
um tesouro em vaso de barro. Um tesouro em vaso de barro. Em primeiro lugar, veremos dos versos 24 a 25, quem era Apolo. Quem era esse judeu de fala grega chamado Apolo. Do verso 24 a 25, Lucas registra que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, esse homem é natural de Alexandria. Alexandria é a segunda maior cidade do Império Romano, uma cidade grande com cerca de 500 mil habitantes, e por volta de 1/5 da cidade, 100 mil eram judeus. E então, pela providência de Deus, então, na soberania de Deus, aprove a Deus que Apolo nascesse nesta cidade importante, onde pôde obter uma instrução, uma vantagem muito grande na sua instrução, na sua formação em termos de erudição e conhecimento da retórica, da filosofia. Também havia ali uma comunidade judaica, a sinagoga. Ali em Alexandria foi onde foi traduzido o Antigo Testamento hebraico para o grego, a famosa tradução chamada Septuaginta, a terra também de Filo, um filósofo, até mesmo contemporâneo desse período. Então, pela providência de Deus, o Senhor então usou todo esse contexto para formar o caráter de Apolo, lhe dar capacitação, dons, e posteriormente ele foi alcançado pela graça, convertido e se tornou então um pregador, um ministro da palavra, como vemos aqui em nosso texto. Então, Apolo ele reúne tanto os dons, a capacidade no sentido de conhecimento bíblico, ele é poderoso nas Escrituras, como também ele tem a retórica, a capacidade de comunicar muito bem, o conhecimento da língua, manejar as Escrituras e também apresentar de um modo claro as Escrituras. Ou seja, Deus concedeu talentos, dons para Apolo, que o prepararam posteriormente para o serviço eclesiástico. Quando Lucas registra, então, que é um homem eloquente, ele está fazendo referência à formação clássica da erudição mais geral, do conhecimento da língua e do grego e tudo isso aí. E poderoso nas Escrituras, isso tem a ver com a sua herança judaica. Ele conhecia as Escrituras e sabia argumentar a partir da Escritura para uma conclusão sólida. Ou seja, Apolo é um homem que tem poder de convencimento, ele tem autoridade. E Lucas registra também que ele era instruído no caminho do Senhor, verso 25. Ele é crente, ele é alguém que conhece do caminho do Senhor e é um homem que é fervoroso de espírito, prega com entusiasmo e com conhecimento. Então, irmãos, Apolo, ele de fato sabia da doutrina de Cristo. Alguns comentaristas acham, porque Lucas registra que ele conhecia apenas o batismo de João, alguns comentaristas entendem que ele foi convertido posteriormente, mas Lucas registra que ele prega Cristo. Ele era um pregador cristocêntrico, ele era instruído no caminho do Senhor. Ele, ao entrar na sinagoga, ele falava ousadamente e mais na frente, no verso 28, ele provava pelas Escrituras que Cristo é Jesus, ou que Jesus é o Cristo, que o Filho de Maria, que o Jesus de Nazaré é o prometido, é o profeta prometido, é o Cristo. Então, era um homem com muitos dons, com habilidade, um bom judeu, conhecedor do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, e também alguém que tinha a formação para comunicar com clareza e entusiasmo, porque o texto diz que ele falava com fervor.
e também ensinava com precisão. Então, isso é algo que nos é dito sobre esse pregador. Veremos mais à frente que ele precisava ainda de algumas instruções, algumas doutrinas para que pudesse conhecer todo o conselho de Deus, e Deus preparou uma instrução através de Priscila e Áquila, mas de fato era um homem crente já e conhecedor de Cristo. Agora, uma pergunta interessante é: como é que esse homem de Alexandria, que fica ali no Egito, no norte da África, como é que esse homem chegou ao conhecimento de Cristo? Alguns comentaristas entendem que houve, então, talvez uma ida de Apolo à Judéia, ou então discípulos de João Batista visitaram aquela região. Não sabemos exatamente como ele foi instruído, mas o fato, irmãos, e Lutero fala sobre isso, e nós sabemos disso, que o Novo Testamento é o Antigo Testamento pregado. Lutero dizia isso: o Novo Testamento é o Antigo Testamento pregado. Então, Apolo tinha acesso às Escrituras do Antigo Testamento. Há uma grande possibilidade que o Senhor Deus, por meio desse contato com o Antigo Testamento, talvez também com influência das novas vindas da Judéia, dos discípulos de João Batista, que pregavam sobre Cristo, ele foi levado à conversão, foi levado a tornar-se um discípulo, crer em Jesus, mas não teve a oportunidade de ter um contato maior com os apóstolos, ou de saber das coisas após o batismo de João, coisas que nós já temos o cânon, e temos aqui, estamos no livro de Atos, sobre o Pentecostes, sobre o derramamento do Espírito após a ascensão de Jesus. Então ele é um homem muito talentoso, muito firme naquilo que sabia, conhecia o caminho do Senhor, mas então algumas doutrinas ou alguma parte do conhecimento ele não teve acesso, não teve a oportunidade de ter contato com os apóstolos e se informar, se inteirar com mais detalhe acerca dessas outras verdades do Novo Testamento. Então, tudo indica isso que Lucas quer dizer quando ele diz assim: conhecendo apenas o batismo de João, ou seja, sim, um conhecimento parcial. Ele não é detentor de todo o conselho de Deus, não que haja uma falta em Apolo, né? Pelo contrário, tudo indica uma falta de oportunidade. Então, por isso, ele pregava o Evangelho com alguma deficiência no seu conhecimento, e Priscila e Áquila reconheceram as virtudes desse pregador e lhe declararam mais detalhadamente o caminho de Deus, a salvação por Jesus Cristo, e agora sim ele irá com muito mais propriedade, conhecendo todos os desígnios de Deus, anunciar Cristo. Então, possivelmente, essa deficiência de Apolo, ela acontece dentro dessas circunstâncias, e Deus então preparou esse momento, o contato com crentes mais experientes, Priscila e Áquila, que eram servos fiéis, cooperadores do Evangelho, trabalhadores braçais, é verdade, no fazer tendas, mas que foram discípulos de Paulo, do apóstolo Paulo. E então, com muita propriedade, puderam ajudar esse jovem pregador, talentoso pregador, mas que precisava de mais instrução para uma maior eficácia também no seu ministério. Então, esse é Apolo que Lucas apresenta aí para nós. Em segundo lugar, nós veremos no verso 26 o seu ministério em Éfeso. Versículo 26 nos diz: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo, ele chega a Éfeso, e Apolo, ele usa a mesma ênfase do apóstolo Paulo em ir à sinagoga. Ele é judeu, obviamente, e então ele é um pregador eloquente, ele tem então essa porta aberta para si na sinagoga,
E o texto diz que ele aproveita, ele vai à sinagoga, ele prega ousadamente sobre Cristo. Ele faz uso, então, desses dons que falamos no ponto anterior, quando apresentamos o seu caráter, as suas qualidades. Ele, então, usa os seus dons para pregar Cristo e fazia isso especialmente na sinagoga, ou seja, toda a luz, todo o conhecimento que possuía era usado na sinagoga. Lucas também nos diz que ele pregava ousadamente, assim como vimos no ministério de Paulo, sem medo de ofender os judeus, não temendo a face do homem, ele pregava com ousadia, com propriedade. Nessa sinagoga, ou nesse auditório, estavam ali Priscila e Áquila, ouviram o sermão de Apolo e perceberam a deficiência. E então, de modo muito amoroso, Priscila e Áquila se aproximam, levam-no consigo e Lucas diz que com mais exatidão explicaram-lhe o caminho de Deus mais adequadamente. Então, a sua cristologia, ele sabe que Jesus é o Cristo, ele entende o evangelho da graça de Deus, mas tudo indica outros elementos como a sua pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, ou sobre o dia de Pentecostes, ou os dons espirituais que no período apostólico estavam em operação na igreja primitiva, até o fechamento do cânon. Então, agora esse homem ele recebe uma instrução mais ampla do conselho de Deus. Ele agora tem o evangelho, todo o conselho de Deus, da palavra de Deus e do evangelho com mais clareza. Então, mais uma vez, citando Lutero, o Novo Testamento é o Antigo Testamento pregado, nós sabemos disso, Apolo tinha esse conhecimento, e agora também à luz daquilo que os apóstolos receberam no Novo Testamento, doutrinas que Cristo, através dos seus apóstolos, transmitiram, agora Apolo ele tem acesso também de modo mais amplo a essas verdades. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos o ministério de Apolo, ou o seu envio para Acaia, verso 27 e 28. Então, do verso 27 a 28, o texto diz: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Acaia é aquela região da Europa, ali no norte da Grécia, onde Paulo pregou, e onde principalmente está a cidade de Corinto, a principal cidade da Acaia, onde o apóstolo Paulo permaneceu um tempo considerável na sua segunda viagem missionária, onde Deus possuía muitos eleitos ali naquela cidade. Então, há um interesse ao conversar com Priscila e Áquila, e tudo indica ser informado sobre o trabalho do apóstolo Paulo e sobre esta igreja nascente, recém-plantada ali na cidade de Corinto e na Acaia. Então, houve um despertamento, Apolo despertou o interesse, então Lucas diz, de percorrer a Acaia e pregar ali naquela região, especialmente para a igreja de Corinto. Os irmãos lembram, Paulo pregou, plantou a igreja ali em Corinto, mas era necessário que a semente fosse regada e que Deus desse o crescimento. E Apolo, então, viu uma oportunidade de contribuir com esse trabalho na cidade de Corinto. Era o seu desejo, então, pregar ali. Pelo perfil, então, de Apolo, ele se identificava, embora não é um apóstolo como Paulo, mas ele se identificava com um trabalho itinerante, mais do que um trabalho fixo numa igreja local, uma espécie de missionário. E então ele tem esse perfil aparentemente, embora quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios,
nós percebemos que há umas citações ali. Apolo permaneceu um bom tempo ali trabalhando em Corinto. Isso nós vemos ali na carta de Paulo aos Coríntios. Os cristãos, então, aqui da cidade de Éfeso, ao serem informados do interesse de Apolo em ir para a Acaia, o acolheram, animaram o pregador, e o texto diz que eles deram cartas de apresentação. Claro que aquela igreja não sabia quem era Apolo, os coríntios não sabiam quem era Apolo, então cartas de apresentação eram necessárias para facilitar a entrada desse pregador naquela igreja, para que ele fosse então bem recebido. Então recebeu carta. Ao chegar em Corinto, irmãos, houve um ministério muito bem sucedido de Apolo em Corinto. Veja no verso 27, no final do verso 27, Lucas diz: tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aqueles que, pela graça de Deus, e veja que a fé que é dada pela graça, Deus concedeu fé pela graça aos salvos ali em Corinto. Então agora Deus usa esse pregador Apolo para auxiliar muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido através da pregação do apóstolo Paulo. Desse modo, Apolo torna-se pela graça de Deus um dom para os cristãos lá de Corinto, da Acaia. Deus usa grandemente o ministério de Apolo. A igreja é abençoada, então, através desse pregador, e também ele é instrumento apologético ali, porque no verso 28 diz: porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Então, claro que haviam muitos cristãos ali em Corinto, através do ministério de Paulo, mas através dos dons, da vocação, do ministério, do serviço de Apolo, então muitos eram convencidos, muitos judeus, ele convencia, provando pelas Escrituras, um pregador cristocêntrico e um pregador bíblico, um pregador que argumenta a partir das Escrituras. Então, a partir desse serviço, deste meio, o Senhor convenceu muitos, e a igreja então foi encorajada, fortalecida. Veja que Apolo, ele como que tem um ministério muito similar ao do apóstolo Paulo, embora não é um apóstolo como Paulo, mas ele, como pregador, ele tinha habilidades, dons, e foi instrumento de modo muito similar ao que Paulo fez, né, no seu ministério. Ele também pregou com a mesma ênfase em Cristo e convencendo os judeus. Ele refutava, ele superava em debates esses judeus, ele os convencia, e então nós vemos mais uma vez a importância de pregar a Cristo, de que nós, os pregadores, devemos pregar não a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo, o Senhor, e a importância então também da pregação evangelística, de convencer os pecadores da sua necessidade de Cristo e de que Jesus, então, é o Cristo que o Senhor já nos enviou. Irmãos, diante disso, ainda aplicações a partir do texto. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que todos os dons são dados por Deus. E também nós vemos, assim como sabemos a partir da história do apóstolo Paulo, nós vemos na biografia de Apolo que Deus usa, o Senhor usa todas essas circunstâncias da educação, da formação, tanto a formação no sentido que hoje afirmamos mais secular, e também a formação religiosa. Então, tudo isso, esses dons de Deus, no tempo devido, santificados pela graça de Deus, então esses dons são usados no ministério. Todo dom, toda boa dádiva vem do Senhor, e nós aprendemos em Apolo que esses dons devem ser usados de forma correta para a glória de Deus, para a proclamação do Evangelho, para a redenção dos pecadores que estão ao nosso redor. Então, o propósito de Deus em nos dar dons, em dar dons à igreja, em nos capacitar a comunicar o Evangelho,
aqueles a quem dá especialmente essa vocação, é então contribuir para o avanço do reino, para a evangelização, para então que o evangelho seja proclamado a toda criatura. Então nós vemos essas virtudes, esses dons que Deus dá à sua igreja, aos seus santos. Desse modo, e Calvino ele nos lembra disso, a eloquência ela não deve ser desprezada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, Paulo, por conta da vaidade, do orgulho em que Paulo encontra ali naquela igreja que tratava de modo carnal acerca dos ministros que o Senhor enviou para trabalhar ali, Paulo então ele ataca veementemente toda a sabedoria humana ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas, claro, Deus usa pessoas que não têm eloquência, e não é um fator imprescindível, porque a salvação é um dom de Deus, e Deus, por exemplo, chamou o apóstolo Paulo, tudo indica não era um homem tão eloquente, aparentemente, como Apolo, mas o fato, irmãos, é que Deus também chamou Apolo, e também usou e usa homens com uma maior eloquência, embora finalmente o principal é a fidelidade às Escrituras, é a pregação bíblica e cristocêntrica. O principal é a graça de Deus, é ser instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. Então, de algum modo, Lucas aqui no livro de Atos, citando esta qualidade de Apolo, elogiando a sua eloquência, então nos mostra que Deus tem nos seus propósitos alguns que ele chama com dons de comunicação com maior clareza, com maior capacidade de argumentação, e nós como igreja não devemos desprezar isso, devemos receber como dom de Deus estas coisas, essa capacidade de ensino claro, devemos receber. Também devemos saber que Deus chama aqueles que não são tão eloquentes e também os usa, pessoas que talvez tenham mais deficiências ou menos capacidade argumentativa. Deus pode usar, é claro que de modo geral os pregadores serão pessoas habilitadas por Deus para esse trabalho, mas entendam, comparativamente, não é que um pregador não deva ter capacidade de argumentação, mas, digamos assim, comparativamente, Deus pode usar pregadores simples para trazer grande benefício à igreja, e nós não devemos, irmãos, ignorar estas coisas. Então, Apolo foi dotado com a habilidade de falar, tornar o nome de Cristo conhecido, isso é uma bênção, e nós sabemos também o caso de Paulo e talvez outros, ou uma humildade de Paulo, né, em não se considerar um homem eloquente, mas o fato é que Deus é soberano sobre estas coisas. Com a ênfase, claro que o principal de Apolo não era a sua eloquência, mas era ser poderoso nas Escrituras. Outro ponto de Apolo notável no texto e que também é importante para a igreja, especialmente para os ministros, aqueles que pregam, é o exemplo de humildade de Apolo. Apolo é um jovem muito habilidoso, promissor, é um pregador promissor, e então, tendo deficiências, e essa deficiência tendo sido descoberta por Priscila e Áquila, o casal, o convida então para esclarecer e tratar dessas questões, e Apolo, ele ouve de bom grado, ele se submete a essa instrução, ele aprende com esse casal mais experiente, que eram cooperadores do Evangelho, mas eram trabalhadores braçais, digamos assim, pessoas simples, e isso é muito interessante observar, e isso reflete também aquilo que já ouvimos, né, da humildade cristã, a humildade de Cristo. Outra coisa que precisamos comentar aqui, o texto nos diz que Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho do Senhor. E alguém pode perguntar como Priscila, uma mulher, ensinou um pregador, claro que junto com seu marido.
E alguém pode dizer, então será que é lícito uma mulher assumir funções de mestre na igreja, de ensino? Não, não é lícito. Paulo fala sobre isso em suas cartas. O caso aqui, irmãos, é que se trata de conversa particular. Chamou à parte, tomaram-no consigo e conversaram com ele. Como toda mulher daqueles dias, Priscila não tinha permissão de falar na sinagoga, na igreja, mas em conversas particulares, através dos dons que Deus lhe deu, do conhecimento, com humildade, de modo adequado, juntamente com seu marido, obviamente, Então o texto, Lucas registra que o casal tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Então isso é algo interessante no nosso texto, é algo que devemos notar a partir desse texto. Outro detalhe, irmãos, que vimos aí é que as Escrituras são suficientes para derrotar os obstinados. Apolo era poderoso nas Escrituras. Então, nós sabemos que o Antigo Testamento, agora nós especialmente que temos o Novo, nós sabemos que a Bíblia toda anuncia Cristo, fala de Cristo, e a Bíblia toda é suficiente para a nossa pregação. Não precisamos de outro material extra, Bíblia, não precisamos de nada mais, a Bíblia é de fato suficiente. Na verdade, não temos nem autorização para o uso de outro material. E além disso, a Bíblia ela é útil para o ensino e para convencer os contraditórios. Aqueles judeus que Apolo pregou para eles, eles foram convencidos pelas Escrituras, pelas doutrinas bíblicas. Então nós, como igreja, na nossa pregação, nós sabemos, cremos nisso, a Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, e nós devemos nos manter nestas coisas e apenas anunciar aquilo que o Senhor já nos tem dado a anunciar. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor levante, o Senhor Jesus Cristo levante ministros fiéis, com dons, habilidades oficiais para a igreja, homens capacitados para cumprir essa vocação, e que nós possamos receber com alegria, com gratidão, com humildade, aqueles a quem o Senhor concede dons, e saber que poderão haver deficiências, e se temos mais experiências, se temos mais conhecimento pela graça de Deus, com amor que possamos então tratar com estes que precisam de mais informação bíblica, doutrinária, que nós possamos fazer como Priscila e Áquila, tomar com essas pessoas conosco, essas pessoas que, como no caso de Apolo, conhecendo apenas o batismo de João, ou pessoas que têm limitações em algumas doutrinas, que nós possamos, como igreja, chamá-los à parte, instruí-los com mais exatidão, que possamos, como igreja, aconselhar mutuamente uns aos outros, especialmente esses que têm dúvida, e que o Senhor nos ajude, como igreja, a reconhecer a sua graça e que Deus tem os seus e levanta pessoas para cooperar com o seu trabalho, é o caso de Apolo. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conceda cada vez mais da sua graça. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te adoramos nesse dia santo do Senhor, poder te adorar, poder estar na tua presença, abrir a tua palavra, ser instruídos. Ó Deus, fortalece a nossa fé, nos dá olhar para Cristo, que é cabeça da igreja, que é quem concede dons aos homens. Sabemos que o Senhor é soberano, ó Deus, conhece os teus, chama no tempo devido e usa conforme o teu querer. Ó Deus, abençoa a tua igreja, vem o teu reino, levanta, ó Deus, oficiais, ministros, pregadores, sustenta os que o Senhor já comissionou e usa, ó Deus, cada um de nós conforme o teu propósito, que teu evangelho seja anunciado e proclamado
e que possamos, ó Deus, manifestar a graça, o amor cristão, também por aqueles que necessitam de uma maior instrução. Nos dá uma semana de paz, nos leva com a Tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.